Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de nós nessa noite, sobre todo o povo de Deus que está espalhado em todos os cantos da terra. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, meu amado, que Deus venha abençoar a sua família. Estamos dando início a mais um culto para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo do meu coração que o Espírito Santo de Deus possa falar a sua vida, possa estar falando ao seu coração, à sua família. Por isso, abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus, abra o seu coração para aquilo que o Senhor deseja te ensinar nesta noite. No Salmo de número 149, Salmo 149, versículos 1, 2 e 3, o salmista nos diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se, Israel, naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa. Que Deus nos abençoe e que essa noite seja uma noite de adoração, seja uma noite de crescimento para a glória do nosso Deus. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, vamos pedir que o Senhor venha estar recebendo o culto que prestaremos ao seu nome nesse momento. Pai Santo, Pai de amor, exaltado seja o teu nome para todo sempre, Pai. A tua igreja, Deus, se apresenta ao Senhor em adoração. Os corações quebrantados diante de Ti, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz. E nesse momento nós pedimos, Pai Santo, que o Senhor venha estar recebendo o culto, a adoração que nós, os Teus servos, prestaremos ao Senhor nessa noite. Que tudo que façamos aqui, ó Deus, seja para a glória do nome de Jesus Cristo. Que o Senhor seja honrado, seja exaltado, seja glorificado no meio da Tua igreja. Recebe, Deus, toda a honra, toda a glória nesse lugar. Abençoa, Deus, cada vida que será alcançada pelos louvores, pela palavra do Senhor que será proclamada nesta noite. Fala aos nossos corações. Dedicamos este momento a Ti. Que o Senhor venha dirigir esse momento para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado, e que a cada dia o Senhor venha falar à sua vida e ao seu coração, em nome de Jesus. Boa noite. Graça e paz, que bom estarmos nesse dia, mais uma vez, oferecendo o nosso culto ao Senhor, tendo a oportunidade de ouvir a sua palavra, de sermos edificados pela sua palavra, e que bom que o Senhor tem nos alcançado, né, nas nossas casas, muitas pessoas que talvez não ouviam tanto da palavra de Deus, mas neste tempo têm se aproximado, têm ouvido através desse canal. Deus abençoe a sua vida. Houveram tempos na história em que o povo de Deus se dirigia a um monte para oferecer o seu culto, oferecer o seu louvor a Deus, mas neste tempo, o templo do Senhor somos nós, e nós temos a oportunidade de fazer esse templo melhor, de purificá-lo através das nossas orações, buscando ao Senhor para oferecer a Ele o melhor louvor e sermos também transformados pela sua palavra. Lembrando aos irmãos que todas as programações, elas são transmitidas através do nosso Facebook, do Instagram e também do nosso canal no YouTube. Então, os irmãos podem acompanhar aí na tela, abaixo vão aparecer os endereços. Então, os irmãos se inscrevam lá no YouTube, ativem as notificações para que vocês possam receber o lembrete sempre que um novo culto, uma nova programação for postada. A palavra do Senhor nos diz, lá em Isaías 12... Naquele dia vocês cantarão: eu te louvarei, ó Senhor. Estavas irado comigo, mas tua ira passou. Agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é minha força e meu cântico. Ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão: deem graças ao Senhor, louvem seu nome. Cantem aos povos o que Ele fez, anunciem que seu nome é magnífico. Cantem ao Senhor, pois Ele tem feito maravilhas. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel, que vive em nosso meio. Louvemos ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim.
se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei
de ti. Mais de ti, de ti. Mais uma vez, mais de ti, de ti. Nós queremos mais de ti, Senhor. De ti. Apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, ele apareça. Com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua. Diga isso, que ele apareça e eu me constranja
esteja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que bom louvar o Senhor através dos cânticos, mas neste instante nós temos também a oportunidade de adorá-lo através das nossas ofertas, dos dízimos, levar ao Senhor o nosso melhor, as primícias daquilo que Ele tem nos dado, a prova da fidelidade dEle para conosco. Então, que os irmãos possam neste instante reunir a família, recolher os dízimos, as ofertas de cada membro. Aqueles que tiverem a oportunidade e quiserem vir ao templo, a igreja estará aberta sempre de terça a sábado, das 8 às 11 e das 14 às 17, para que os irmãos deixem aqui no gasofilácio. Os irmãos que quiserem continuar em suas casas, que não tiverem a oportunidade de virem à igreja, podem fazer as suas ofertas através das contas da igreja, da Caixa, do Banco do Brasil, e os dados da conta também vão aparecer aqui embaixo para os irmãos. Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam teu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Diga majestoso. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Maravilhoso
igual a ti. Tu és único, sim, tu és Deus da minha vida, Deus da minha salvação. Eu te louvo, eu te adoro, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Nós te adoramos, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Nós somos gratos ao Senhor porque mesmo neste tempo Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem conservado a sua fidelidade para conosco, não só os seus filhos, mas todas as pessoas que têm buscado ao Senhor, eu creio assim. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 8, os versículos de 11 ao 14. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse ele, não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. E nessa esperança de que é no Senhor em quem nós devemos colocar a nossa esperança, que nós vamos nesse momento orar por todas as pessoas que estão enfermas, orar por cada pessoa que tem buscado ao Senhor nesse tempo. Nós cremos que muitas pessoas têm se aproximado do Senhor, têm se reconciliado com Deus, têm lido mais a sua palavra, têm estudado e têm conhecido mais do seu amor. E nós oramos também agradecendo a Deus pela sua fidelidade e por todos os dízimos e ofertas que foram oferecidos pelos irmãos, que o Senhor esteja a cada dia abençoando cada um de vocês. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Nós te louvamos, Senhor, porque mesmo neste tempo o Senhor tem nos mantido firmes, o Senhor tem nos abençoado, tem suprido cada uma das nossas necessidades. Senhor, nós te pedimos que nesse tempo o Senhor esteja cuidando de cada pessoa que está enferma, de cada pessoa que já está há tanto tempo, Senhor, em sua casa, porque faz parte do grupo de risco. Pessoas, Senhor, que têm temido pela sua saúde, mas a Tua palavra nos ensina de que é no Senhor que deve estar o nosso temor, é no Senhor que deve estar a nossa esperança. Então nós não queremos, Senhor, temer o que os outros temem, nós não queremos temer as situações, nós queremos colocar a nossa esperança no Senhor neste tempo. Que o Senhor esteja devolvendo a saúde, Deus, a cada um daqueles que está nos hospitais, cada pessoa, Senhor, que tem trabalhado também na linha de frente, em cada unidade de saúde, os enfermeiros, médicos, profissionais também que cuidam ali da limpeza, Senhor, daqueles locais, cada pessoa que está em atividade, que o Senhor esteja guardando, renovando o vigor, Senhor, neste tempo. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade, porque nada tem faltado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as necessidades, Senhor, em cada coisa na Tua casa, cada projeto, cada irmão, Senhor, que depende dos dízimos, das ofertas, os missionários, que o Senhor possa estar renovando em nós também a fidelidade, que a cada dia nós possamos honrar o Senhor e te louvar através dos bens, daquilo que o Senhor nos dá, Senhor, gratuitamente. Senhor, acolhe cada pessoa que tem buscado ao Senhor neste tempo, cada pessoa que tem
se arrependido dos seus pecados, que tem buscado ao Senhor verdadeiramente, que tem se reconciliado, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de cada uma dessas pessoas, que mesmo após passado esse tempo, o Senhor possa estar firmando para que elas possam continuar nos teus caminhos, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio em ti.
Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento em 1 Samuel, capítulo 7, versículos, a partir do versículo 2 até o versículo 13, texto da palavra de Deus, que nós vamos refletir hoje e pensar junto com os amados irmãos sobre o tema Ainda há Esperança. Ainda há Esperança. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2. Então abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus, permaneça com a sua Bíblia aberta, não feche até o finalzinho da pregação, porque com certeza o nosso Deus tem algo maravilhoso para falar aos nossos corações nessa noite. Nos diz as Sagradas Escrituras, 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia, com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Eu vou ler com vocês novamente o versículo 12, que nos diz a palavra de Deus. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pai Santo, nós te louvamos, Deus, por esta porção das Sagradas Escrituras que é tão preciosa aos nossos corações. E eu quero pedir que nesse momento, Pai, o Senhor venha visitar de um modo especial cada vida, Deus, que tem sido alcançado pela leitura das Sagradas Escrituras. Que o Senhor, Deus Santo, com o teu poder e com a tua mão santa e poderosa, possa estar tocando em nossas vidas e que a tua palavra possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus amados. Nós queremos dizer para os amados irmãos que estão nos ouvindo que ainda há esperança. Aristóteles, ele já dizia que a esperança é o sonho do homem acordado. A esperança é o sonho do homem acordado. Então, mesmo acordados, nós podemos sonhar que ainda há esperança de dias melhores. Há esperança
de que tudo isso que nós temos enfrentado hoje vai passar. Nós estamos aqui diante de um texto da palavra de Deus, de um grande livramento que o Senhor Deus deu ao seu povo, o povo de Israel. Era justamente o período dos juízes, já se aproximando o fim do período dos juízes. O profeta, na época, Eli, havia morrido e o profeta Samuel assumiu em seu lugar. E o povo de Israel estava vivendo num momento de muita aflição. Se os irmãos lerem os capítulos anteriores, observarão que os filhos de Eli, eles eram homens maus e por causa disso, por causa da sua desobediência, o Senhor Deus fez com que os filisteus pudessem invadir as terras e começaram a oprimir o povo de Israel e eles estavam sofrendo muito. E a arca de Deus, em uma das batalhas que eles tiveram contra os filisteus, o povo de Israel foi derrotado e a arca de Deus havia sido levada pelos filisteus, até que o Senhor Deus faz com que a arca retorne. Os filisteus trouxeram a arca de volta. Por quê? Porque a presença da arca no arraial dos filisteus trouxe maldição sobre o seu povo e muita praga sobre o povo. E eles, não aguentando mais, trouxeram a arca de volta. E agora a arca do Senhor estava novamente em Kiriat Jearim. Mas mesmo assim, por 20 anos, o povo sofria debaixo da opressão dos inimigos. E é justamente nesse contexto de falta de esperança, porque quando você olha, são 20 anos de derrota, são 20 anos de vergonha, são 20 anos de opressão, parece que não havia mais esperança, porque em alguns momentos na nossa vida surgem situações que faz com que nós pensemos que não há mais esperança, não há mais o que se fazer. Mas eu gostaria de dizer para você que assim como o povo de Israel encontrou em Deus esperança, o nosso Deus é o Deus da esperança. A palavra de Deus nos diz no Salmo capítulo 9, versículo 18: pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Ainda há esperança. E quando nós falamos sobre esse tema, ainda há esperança, nós podemos dizer para os amados irmãos, os amigos, que o nosso Deus é o Deus que continua visitando o seu povo. Há esperança porque Deus continua visitando o seu povo. E isso, meus amados, é tremendo, isso é maravilhoso, pois nos diz a palavra de Deus no versículo 3, o texto que nós lemos, o povo lamentava, diz o versículo 2, a casa de Israel a lamentava após o Senhor. E no versículo 3, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Deus estava querendo ensinar ao seu povo que Ele é o Deus que continua visitando o seu povo. Mesmo vivendo nesses momentos tão difíceis, eu quero dizer que ainda há esperança, porque Deus continua visitando o seu povo, mas Deus visita o seu povo quando primeiro esse povo tem um coração convertido a Ele. Meus amados, essas coisas que estão acontecendo conosco não estão acontecendo por acaso. Tudo o que está acontecendo, a palavra de Deus diz que são somente o princípio das dores. Muitas outras coisas acontecerão, mas mesmo assim Deus continua visitando o seu povo quando esse povo tem um coração convertido. Olha o que o texto diz: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Aqui, essa necessidade de ter um coração transformado, de ter um coração convertido ao Senhor, está presente na vida, na realidade do povo naquela época, mas também na realidade do nosso povo ainda hoje. Nosso povo precisa ter o coração convertido ao Senhor. Os nossos corações estão cheios de tantas coisas. E é interessante que, para que o Senhor possa continuar visitando o seu povo, além de um coração convertido, uma idolatria arrancada. O povo de Israel naquela época, por causa do pecado do povo, eles trouxeram os deuses de outros povos e colocaram dentro da sua nação. E agora o Senhor está dizendo: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes,
tirai dentre vós os deuses estranhos. Então o coração do povo estava cheio de deuses, de ídolos. E hoje o Senhor talvez esteja falando conosco, querendo nos ensinar que ainda há esperança, mas há esperança quando o nosso Deus nos visita. Mas para que o nosso Deus possa visitar o seu povo, nós precisamos arrancar dentro do nosso coração aquilo que é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. E o que é que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Muitas vezes nós achamos que idolatria são somente as imagens de esculturas, são somente os ídolos que as pessoas adoram, se prostram diante delas, mas há muitas pessoas idolatrando o seu próprio corpo, há muitas pessoas idolatrando o dinheiro, há muitas pessoas idolatrando o seu próprio conhecimento, a sua própria sabedoria, há muitas pessoas que estão idolatrando os seus bens, às vezes a sua família, e tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, passa-se a ser um ídolo, e Deus está mandando que essas coisas sejam arrancadas. Há esperança para um povo visitado pelo Senhor, mas um povo que tem um coração convertido, um povo que tem a idolatria arrancada, e um povo que passa a adorar exclusivamente a Deus. E ele diz: servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Servi a Ele só. O nosso Deus é um Deus que exige exclusividade. Nosso coração não pode estar dividido. O meu coração não pode estar dividido. O seu coração não pode estar dividido. Ainda há esperança, porque Deus continua visitando o povo, mas Deus visita aquelas pessoas que não têm um coração dividido. Por isso, meus amados, é importante nós entendermos e compreendermos que há esperança. A esperança para aqueles que buscam a Deus acima de qualquer coisa. E quando Samuel apresenta essa mensagem para o povo de Israel, o povo de Israel entende esta mensagem. O povo de Israel começa agora a se quebrantar diante desta mensagem. E o povo de Israel agora começa a converter o seu coração, arrancar a idolatria, passar a adorar a Deus exclusivamente. E quando essas coisas acontecem, Deus faz coisas grandiosas. Eu quero dizer, meus amados, que Deus tem feito coisas grandiosas e Ele pode fazer coisas maiores ainda no meio do seu povo, no meio da sua igreja, no meio da nossa nação. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está operando. Há muitas pessoas que vão voltar para o caminho do Senhor. É verdade que outros não, mas Deus está dando a você uma nova chance, uma nova oportunidade para que você entenda que há esperança. E a esperança está no nosso Deus, porque Deus continua visitando o seu povo. Há esperança porque Deus continua ouvindo a oração do seu povo. E isso aqui é maravilhoso. Essa é uma segunda lição que eu olho para o texto bíblico, que Deus ouve a oração do seu povo. Mas Deus ouve a oração do seu povo. Preste atenção no que nos diz o versículo 6. Olha na sua Bíblia. Olhe na sua Bíblia. Diz a palavra de Deus: e congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Deus continua ouvindo a oração do seu povo, primeiro quando há unidade. Pois o texto diz que eles congregaram-se em Mispa. Eles estavam reunidos naquele lugar. É interessante que, meus amados, Deus começa a operar quando o povo de Deus vive e tem um só coração. Satanás, ele sabe muito bem que a igreja unida é um exército invencível. A igreja unida, ela tem poder sobre as trevas. A igreja unida, ela tem força sobre tudo. E o que Satanás tem feito? Ele tem tentado fazer com que a igreja possa estar desunida, que a igreja possa estar caminhando separada, distantes uns dos outros. E quando a igreja está distante um do outro, ela está enfraquecida. Nós precisamos, assim como o povo de Israel fez, nos unir. Eles congregaram-se em um só pensamento ali em Mispa. E agora eles começaram a adorar a Deus sinceramente. A palavra de Deus diz que eles se derramaram perante o Senhor. Eu gosto muito dessa palavra, dessa expressão: se derramaram perante o Senhor. Se derramar significa justamente ter um coração quebrantado diante de Deus e não esconder nada do Senhor. O que Deus está querendo do nosso povo e da nossa nação, da nossa gente, da nossa igreja, é um derramamento. Que nós nos derramemos diante do Senhor, para que quando nós nos derramarmos diante dEle, Ele possa assim encher as nossas vidas e nós possamos nos tornar vasos, instrumentos para a glória do Senhor.
A palavra de Deus diz que esse povo ali se derramou diante do Senhor em uma adoração sincera, mas também com jejum. Eles se derramaram, se quebrantaram diante de Deus naquele dia. E eles fizeram outra coisa que eu acho muito importante, que eles disseram: pecamos contra o Senhor. Então, aquele momento foi um momento acompanhado de arrependimento e confissão de pecados. Deus está querendo nos chamar ao arrependimento. Deus está querendo nos chamar à confissão de pecados. Hoje, falar sobre arrependimento e confissão de pecados parece não ser algo interessante, porque as pessoas gostam de ter o seu ego massageado, as pessoas não gostam de ser tocadas nas suas feridas. Então há muitas pessoas querendo servir a Deus, mas estão querendo servir ao mundo. Há muitas pessoas que estão achando que pode clamar a Deus e Deus vai ouvi-lo, vivendo uma vida de pecado, sem arrependimento. Há muitas pessoas que estão querendo servir a Deus de qualquer forma, de todo jeito, e Deus não aceita um coração que vive de toda forma, de todo jeito. O Senhor Deus está nos querendo nos chamar ao arrependimento. O que você precisa deixar? O que você precisa reconhecer que está errado dentro de sua vida? Há pessoas que muitas vezes ficam camuflando, tentando esconder a sua vida debaixo de uma capa religiosa. Se você é uma dessas pessoas, Deus está te chamando ao arrependimento hoje. Há pecados escondidos, há pecados não confessados, há atitudes que precisam ser deixadas, atitudes que precisam ser renunciadas. Você precisa se arrepender. Arrependa-se, confesse. E aí, meus amados, quando há essa confissão de pecado, um verdadeiro arrependimento, o Senhor Deus continua ouvindo, passa a ouvir a oração do seu povo. Não foi isso que ele ensinou, que ele falou quando o Salomão edificou o templo ao Senhor? Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Interessante que Mateus Henry, ele disse que quando os homens começam a se queixar mais de seus pecados do que de suas aflições, começa a surgir alguma esperança para eles. Há esperança para aqueles que reconhecem os seus pecados, para aqueles que reconhecem e dizem: eu pequei, eu estou errado, eu preciso consertar a minha vida. Há esperança. No Salmo capítulo 50, versículo 15, o Senhor diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. É promessa de Deus. Nós precisamos crer nesta promessa, nós precisamos abraçar esta promessa. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, diz o Senhor. Nosso Deus é o Deus que nos enche de esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança porque Deus continua visitando o seu povo. Ainda há esperança porque Deus continua ouvindo a oração do seu povo. Mas ainda há esperança porque Deus continua colocando os recursos para o milagre acontecer justamente na mão do seu povo. Deus continua colocando os recursos para o milagre nas mãos do seu povo. Quais os recursos que Deus colocou nas mãos do povo de Israel naquele período? A palavra de Deus diz que a partir do momento que Deus visitou o povo, a partir do momento que Deus ouviu a oração do povo e o povo se quebrantou diante de Deus, Deus começou agora a ouvir o seu clamor. No versículo 8 está escrito. O versículo 7 diz que os filisteus, quando souberam que o povo de Israel estavam reunidos, o que é que eles fizeram? Subiram, os maiorais dos filisteus, contra Israel, e agora eles queriam atacar Israel. Israel, quando viu a ameaça, a palavra de Deus diz que eles temeram por causa dos filisteus, mas no versículo 8, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. A primeira arma que o povo usou foi o clamor ao Senhor. Clamar a Deus nos momentos de dificuldades é o segredo, meus amados. Deus está nos chamando para nos despertarmos para a necessidade de clamarmos ao Senhor, porque nós temos clamado pouco a Deus. Nós temos lamentado, nós temos murmurado, temos reclamado, temos ficado com medo, assustados, apavorados, mas temos nos esquecido daquilo que é o segredo para a vitória, é o clamor ao Senhor.
Quando você se sentir ameaçado, clame ao Senhor. Quando você se sentir ameaçado, aprenda com o povo de Deus, que é a Deus que nós devemos clamar. E o povo dizia, não cesses de clamar ao Senhor por nós. Não cesses. Então a igreja precisa ser essa voz de Deus aqui no mundo. Nós precisamos tanto apresentar o nosso Deus ao povo, quanto precisamos apresentar ao povo, o nosso povo ao nosso Deus. E é a igreja do Senhor que precisa clamar dia e noite para que o Senhor possa nos ouvir, possa resolver a situação que temos vivido. Deus continua colocando os recursos para o milagre nas mãos do seu povo, e o primeiro recurso é o clamor. Mas precisamos também sacrificar ao Senhor. No versículo 9, então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E eu acho interessante, meus amados, que isto aqui está simbolizando, representando justamente o sacrifício que esse homem fez. Foi um sacrifício de um cordeiro que ainda mamava, e nós precisamos sacrificar ao Senhor as nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nossas vidas precisam ser consagradas, dedicadas, sacrificadas ao Senhor. Nossas vidas precisam estar diariamente no altar do nosso Deus. E, meus amados, olhamos para o texto bíblico e olhamos esse homem de Deus, Samuel, fazendo o seguinte. A palavra de Deus diz que quando ele fez o sacrifício, ele clamou Samuel ao Senhor por Israel. Finalzinho do versículo 9. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. É interessante que eu olhe para o texto bíblico e descubro que no meio da ameaça, Samuel adorou ao Senhor. E nós devemos aprender a adorar ao Senhor em meio ao perigo. O perigo está batendo a nossa porta, vamos adorar ao Senhor. As dificuldades surgem, vamos glorificar ao Senhor. Se você tem passado momentos de aflição, é o momento de você adorar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que não somente isso, mas ele lutou junto com o Senhor. Versículo 11, a palavra de Deus diz nos versículos 10 e o versículo 11, enquanto Samuel havia sacrificado ao Senhor, a Bíblia diz que os filisteus chegaram contra ele. E agora os filisteus começaram a pelejar contra Israel. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor trovejou naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os filisteus foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus deu livramento ao seu povo. Ainda há esperança, porque Deus luta e batalha por seu povo. E os homens de Israel agora saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. E houve um grande livramento naquele dia, porque Deus pelejava pelo seu povo. Meus amados irmãos, amigos, entendamos isto, que há esperança, porque Deus continua colocando os recursos em nossas mãos e Deus continua sendo aquele que peleja as nossas pelejas, que luta as nossas lutas. Deus deseja nos dar vitória e podemos confiar nisso. Então são as lições que nós aprendemos nesse texto bíblico. Ainda há esperança. Deus continua visitando o seu povo. Deus continua ouvindo a oração do seu povo. Deus continua colocando os recursos para o milagre nas mãos do seu povo. Mas saiba que Deus continua lutando por um povo que vive em santidade de vida. Deus talvez esteja querendo nos chamar nesses dias para que vivamos em santidade. Josué, no capítulo 3, versículo 5, diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E eu gostaria de dizer à igreja do Senhor nesta noite, a mesma palavra que o Senhor falou a Samuel e a mesma palavra que o Senhor falou a Josué. Deus está falando conosco nesta noite dizendo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Se é para Deus fazer maravilhas no nosso meio, a parte de Deus é fazer maravilhas no nosso meio, mas a nossa parte é nos santificar dia após dia, é estarmos diante do altar do Senhor. No Salmo 146, 5 está lá a promessa de Deus: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. A nossa esperança está posta em Deus. E somos mais do que felizes porque confiamos no Deus de Jacó, que Deus é o nosso auxílio. E precisamos a cada dia depositar a nossa confiança nele. Meus amados, ser cristão é algo desafiador.
Interessante que A.W. Tozer, ele disse que um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo entendimento. De fato, um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. A pergunta que eu faço é: você é um cristão verdadeiro, autêntico, aquele que conhece de fato o seu Deus? Ainda há esperança, ainda há esperança. Eu não sei como anda o seu coração, mas nessa noite, esta palavra foi para você, palavra de Deus para você. Seu coração está aflito, angustiado, perplexo com as coisas que estão acontecendo em nossa volta. Eu quero dizer para você, ainda há esperança. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. E Ele tem poder para trabalhar na sua vida. E Ele tem poder para trabalhar no seu coração. E eu quero convidar você nessa noite, você que está me ouvindo, aí em sua casa. Eu não conheço o seu coração, mas eu conheço um Deus que conhece, que sonda o seu coração. Ele sabe o que está no íntimo do seu coração. E nessa noite, eu gostaria que você pudesse se derramar diante dele. Ele está presente aqui, está presente aí na sua casa. Ele está aí ao seu lado. E Ele está aí ao seu lado, falando para você: ainda há esperança. Porque eu sou o Deus que visito, que continuo visitando o meu povo. Eu sou o Deus que escuto a oração do meu povo. Eu sou o Deus que tenho as ferramentas para colocar nas mãos do meu povo para serem vitoriosos. E nessa noite, o Deus que visita o seu povo, o Deus que ouve as nossas orações, é o mesmo Deus que está aí querendo visitar você. Como você pode receber a visita desse Deus? Abrindo o seu coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Você vai abrir o seu coração para Jesus? Eu gostaria de convidar você a, nesse momento, fazer isso. Essa primeira palavra eu quero desafiar você. Você quer entregar a sua vida a Cristo? Hoje é o momento. Eu quero orar por você. Mas talvez eu esteja falando para alguém que por algum tempo está afastado do caminho do Senhor. Tudo isso que tem acontecido talvez seja uma forma de Deus dizer para você: meu filho, volte para os meus braços, volte para o meu caminho. E o Senhor está dando a você uma oportunidade para que você possa voltar para Ele hoje. E eu gostaria de orar por você, tanto por você que está entregando sua vida a Jesus, quanto por você que está se reconciliando com Deus hoje. Nós vamos orar. Feche os seus olhos e com o coração quebrantado, em uma oração sincera. Se você não tem sinceridade na sua oração, não precisa orar comigo não. Mas se há sinceridade na sua oração, diga assim: Senhor Deus, mesmo em meio a tanto desespero, a tua palavra me diz que ainda há esperança. A esperança porque o Senhor Deus é o Deus que visita o seu povo. A esperança porque o Senhor Deus é o Deus que ouve a oração do seu povo. A esperança porque o Senhor Deus é o Deus que dá todas as ferramentas, coloca nas nossas mãos a ferramenta para que o milagre possa acontecer. E assim como o Senhor livrou o povo de Israel da mão da opressão dos filisteus, o Senhor pode livrar, ó Deus Santo, o meu coração e a minha vida da opressão dos inimigos. Por isso, eu entrego ao Senhor o meu coração. Reconheço os meus pecados, reconheço que dependo do Senhor, preciso de Ti. Confesso ao Senhor todos os meus pecados e arrependidos venho à Tua presença pedir o Teu perdão, em nome de Jesus. Se você fez esta oração, meu amado, Jesus Cristo perdoou seus pecados hoje e Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. E com certeza, você, a partir de hoje, desse dia,
será uma nova criatura. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E eu quero orar por você. Eu quero orar entregando sua vida ao Senhor. Eu quero orar para que você possa estar entregando seu coração a Cristo nesse momento. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho, que está presente nesse lugar e que ouviu a oração de cada pessoa que na sinceridade do seu coração fez, ó Deus, esta oração. Eu peço que o Senhor, Pai de amor, venha estar confirmando essa decisão, trazendo paz ao coração dessas pessoas, Pai Santo, que nesta noite se reconciliaram contigo. A tua palavra nos diz, ó Deus, que há festas no céu por um pecador que se arrepende. E nessa noite, com certeza, muitos, ó Deus, tiveram a oportunidade de, arrependidos, voltarem-se para o Senhor. Que o Senhor possa, Deus, estar escrevendo, ó Deus, os seus nomes no livro da vida. E que o Senhor possa dar, ó Deus, a eles força, poder, para, Deus, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, permanecerem fiéis ao Senhor, entendendo que há em Jesus Cristo a esperança. Deus, muito obrigado por suas vidas. Nós apresentamos cada um deles diante do Teu altar. Que o Senhor dê à Tua igreja também sabedoria, amor, para cuidar dessas pessoas que, ora, Deus, se entregam ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha estar, ó Deus Santo, com a Tua igreja, com cada pessoa. E nós oramos nesse momento por aqueles que estão, ó Deus, aflitos, por aqueles que estão preocupados, aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão, ó Deus, tristes, aqueles que estão deprimidos, depressivos, aqueles, Pai Santo, que estão caminhando, Pai, neste mundo sem esperança. E eu gostaria de dizer para cada um deles, ó Deus, que a Tua palavra nos diz que ainda há esperança. Que eles, ó Deus, encontrem no Senhor a verdadeira esperança. Nos ajuda, Deus, a descansar em Ti. Nos ajuda, Deus, a confiar no Teu amor, a confiar no Teu cuidado e na Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual o seu problema. Compartilhe com Cristo Jesus. Abra seu coração. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, meu Deus. A vontade era sair dali. Fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Não desperdice aquilo que Jesus tem para você, que é a salvação através da fé em Cristo Jesus. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizendo assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro,
que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu, me deu. Lá bem distante, onde os olhos não alcançam mais, o filho que se vai não vê que ainda cai uma lágrima dos olhos do seu pai. E aquele pai tinha a esperança, a convicção que aquele filho um dia voltaria. E aquele filho se arrependeu-se, caindo em si, voltou para os braços do pai. Eu quis viver a minha vida, sair por aí, mas eu te confesso que eu não consegui. Eu estou cansado, deixe-me entrar. Preciso de um pouco de algo, um pedaço de pão. Estou arrependido, quero teu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo, chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, para ficar. Onde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Assim é Deus contigo nessa noite. Há quanto tempo Ele te espera? Abra seu coração e se arrependa para Jesus. Eu comi o alimento que ninguém queria. Passei fome e frio, noites mal dormidas. Tomei água suja que ninguém bebeu. Ter ido embora sem motivo, sei que eu errei. Estou arrependido de tudo que fiz. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo, chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, para ficar. Onde eu estava não era meu lugar. Senti sua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo, chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Onde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei.
glorificado seja o teu santo nome, Jesus. Obrigado. Meus amados, estamos caminhando para o finalzinho de mais um culto, graças ao nosso bom Deus. Desejo do meu coração é que o Senhor venha abençoar a sua vida durante essa semana que se inicia, que a cada dia você possa buscar ao Senhor a sua presença, estar junto com a sua família, realizando os cultos domésticos e acompanhando as nossas atividades durante a semana, tá bom? Os irmãos orem também, porque se Deus nos permitir, próximo domingo, nós estaremos aqui no templo realizando o nosso culto presencial, seguindo as normas de orientações da saúde, da Secretaria de Saúde, com pelo menos 30% da capacidade da igreja. Alguns irmãos poderão participar, outros não poderão participar. Mais na frente a gente vai dar mais informações sobre como vamos estar retornando às atividades da igreja, mas nosso desejo é que Deus venha abençoar a sua vida e assim nós estamos encerrando. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai Santo, nós te louvamos, Deus de amor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos reunidos, ó Deus, como igreja do Senhor, mesmo espalhado em vários lugares da nossa cidade, para anunciarmos, ó Deus, a tua palavra, anunciarmos o teu evangelho. Obrigado, ó Deus, por cada vida, cada família, Pai, que foi alcançada pelo teu evangelho. Que o Senhor nos abençoe durante o restante da semana, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir em tudo, Pai. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso único Senhor, Salvador e Mediador, e a comunhão do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós nesta noite e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.